Já se houve menção de que a história é um loop infinito, que vive se repetindo. Pois bem, apresento aqui um trabalho de cunho pessoal, uma pesquisa minuciosa porém objetiva e cronológica mostrando um comparativo entre os primeiros 20 anos de República no Brasil, de 1889 a 1919, e do processo de redemocratização a partir da primeira eleição direta, de 1989 a 2019. Esse recorte temporal, focado na política nacional, trata-se de apresentar e rememorar fatos e ocasiões que, se não caíram no esquecimento, ainda estão presentes em um passado recente de nossas vidas. Em 1889 ocorre a proclamação da República. O Brasil deixa de ser uma monarquia, regime que perdurou durante 67 anos, desde 1822 com a independência do Brasil. Por outro lado, em 1989 ocorre a primeira eleição direta no Brasil, pós-regime militar, que perdurou durante 21 anos de 1964 até 1985, e nesse período entre o fim da ditadura civil-militar e governo Sarney, eleito indiretamente. Ou seja, podemos caracterizar 1889 como o início da República e 1989 como o recomeço da República, como em um jogo de arcade, onde jogamos, passamos fase a fase, por vários chefões até bater o jogo ou der game over. No caso do Brasil foi game over e 1989 um reset. Em 1890 o Marechal Alagoano Deodoro da Fonseca assume a presidência da República. Inicia-se assim o período também intitulado de República de Espada. Já em 1990 assume o governo carioca de nascimento, porém, alagoano de coração. Viveu a maior parte de sua infância, juventude além de iniciar sua carreira política no estado de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Ainda em 1990, Collor lança o famoso Plano Collor, com o intuito de conseguir uma estabilização da inflação. Além do confisco das poupanças, ocorre a troca da moeda nacional de cruzado novo para cruzeiro. Em 1891 ocorre a promulgação da Constituição. O governo Deodoro entra em crise. O presidente tenta um golpe militar, golpe de 3 de novembro, para se manter no poder. Entretanto renuncia e o Marechal Floriano Peixoto, também alagoano, assume a presidência. Em consequência dessa bagunça na administração do país eclode a Revolta da Armada. No ano de 1991 ocorre a Operação Traíra, após guerrilheiros das Farc atacarem uma base militar brasileira no Amazonas. Ocorre também a criação Mercado Comum do Sul, Mercosul. Assim como o governo do primeiro presidente da República empossado 1889, o governo do primeiro presidente da República empossado em 1989 também entra em crise. Em 1992, ocorre o caso PC Farias, seguido do impeachment do presidente Collor e posse de Itamar Franco como novo presidente da República e único presidente com registro de nascimento não terrestre. Nasceu no mar territorial brasileiro a bordo de um navio de cabotagem que fazia rota Salvador-Rio de Janeiro. Como se não bastasse o levante da Marinha iniciado ainda em 1891, no ano de 1893 eclode a Revolução Federalista no sul do Brasil, que visava a descentralização do poder, a adoção de um sistema federal e parlamentar e derrubar o então governador gaúcho Júlio de Castilhos. Já em 1993 ocorre o inédito plebiscito do sistema de governo, após a redemocratização do Brasil.
Uma emenda da nova Constituição determinava a realização de um plebiscito para se decidir se o país deveria ter uma forma de governo republicana ou monarquista, e se o sistema de governo seria presidencialista ou parlamentarista. Sabemos qual forma de governo foi a vitoriosa. Ainda em 1993, houve a troca de moeda nacional do cruzeiro para cruzeiro real. Em 1894 termina a Revolta da Armada, ocorrem eleições e o paulista Prudente de Moraes assume a presidência, iniciando a fase café com leite da República Brasileira. Em 1994, como fase final de evolução da moeda nacional, ocorre o Plano Real, e também eleições presidenciais. No ano de 1895 chega ao fim a Revolução Federalista e em 1995, o carioca Fernando Henrique Cardoso assume a presidência. Cabe ressaltar que a Primeira República do Brasil foi marcada por revoltas e conflitos internos. Em 1896 inicia a Guerra de Canudos, marco de uma das maiores barbáries cometida pelo governo contra a população civil. Por outro lado, durante o governo FHC, em 1996 ocorre a implantação da Lei de Diretrizes e Bases, LDB, e a criação do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF. Chega ao fim, em 1897, a vergonhosa Guerra de Canudos custando a vida de mais de 20 mil civis. O presidente Prudente de Moraes ainda sofreria um atentado, primeiro com uma garrucha e posterior um punhal, contra sua vida que acabaria vitimando o ministro da Guerra, Marechal Bittencourt. O autor foi o alagoano Marcelino Bispo de Melo. Encontrado enforcado na cadeia com um lençol, não foi mais do que mero instrumento de conspiração política. No ano de 1997 é promulgada a Lei do Petróleo, que originou a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Trata-se de um marco relevante para o setor por significar o fim do monopólio da Petrobras nas atividades de pesquisa, exploração, produção e refino de petróleo e gás natural. Ainda em 1997 é criada a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira, CPMF, um imposto cobrado por todas as movimentações financeiras feitas por pessoas jurídicas e físicas. E ainda naquele ano a Câmara aprovou a polêmica emenda da reeleição. O ano de 1898 foi marcado por eleições vencidas pelo advogado paulista Campos Salles. Em 1998, antes das eleições, é promulgada a Lei da Natureza, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. FHC é reeleito presidente. Ao completar a primeira década da então Primeira República do Brasil, seria muito estranho se não fosse marcada por sangue, pois tem início a Guerra do Acre. Alguma citação na minissérie Mad Maria. Campos Salles, então presidente do Brasil, ainda em 1899, viaja para a Argentina, retribuindo a visita do presidente Hermano Júlio Roca, tornando-se assim o primeiro presidente brasileiro a viajar ao exterior. Em 1999 o Brasil é afetado pela crise financeira mundial.